a ti mesmo, o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala galera, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Ampliadamente, chegando hoje no episódio, não é mais um qualquer, é o episódio 21, atingimos a maioridade, tirem as crianças da sala, porque hoje o assunto vai ser sério, assunto de adulto, de frente para frente, e por isso que eu estou com os meus parceiros. Daniel Scherer, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Boa, Leandro Siminovich. Olá, pessoas! É um prazer estar aqui de novo com esse pessoal fabuloso e contigo que nos ouve, que nos escuta, que nos vê onde quer que seja. Boa! E hoje continua a nossa temporada de autores. Estamos aqui com a presença da incrível, da indelével Paula Granetti. Paulinha, bem-vinda! Oi, respondendo na ordem que você falou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá onde as pessoas vão estar, fuso horário, Brasil, México, Irlanda, onde estarão as pessoas? Nossa audiência é global, nossas 3 pessoas estão em vários lugares nos ouvindo de algum jeito. Eu não quero dizer nada, mas eu vou dizer assim, dane-se as pessoas, cara. Eu tô durante a manhã e é bom dia pra mim, pronto. Nesse fundo escuro que parece que ele está morcegando. Darth Vader. Total Darth Vader. Como tu disse que hoje vai ser um programa adulto, eu trouxe o Superman aqui, do Scherer, porque é uma coisa adulta, né? Eu entendo assim. Boa, então, vamos lá então. Leandro, qual é a frase de hoje? Jovens, hoje a conversa vai transitar por lugares muito, muito curiosos, porque Paulinha não é uma pessoa natural, é uma pessoa diferente, e a frase dela sai deste livro que vocês têm acompanhado, Quick Queens, com pessoas diferenciadas falando sobre coisas diferentes. E a frase que Paulinha traz no livro é preciso normalizar a antipatia, a discussão e a discordância. Repita. É preciso normalizar a antipatia, a discussão e a discordância. Logo, vocês viram que ela é uma defensora de mim. Eu tô bem tranquilo com isso. Eu me empatizo muito com essa frase e a situação, porque eu sou o outro lado da discordância. Eu sou discordado sempre pelo Daniel. Sabe o que é muito legal, cara? Não, antes de começar a frase, tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo vai conseguir pegar pouco, mas quem está nos vendo vai pegar muito. A pessoa que vem, quando a gente convida uma pessoa para vir para cá, a gente dá um briefing muito rápido. A conversa é um bate-papo, ouve os episódios lá, vem e tal, a gente vai escolher uma frase tua. Qual frase? Não vai saber, só vai saber na hora. E Paulinha efetivamente não sabia. A cara dela, quando se traz a frase, é algo impagável. Então, se você está assistindo o programa, volta até a parte da frase e veja que cara a Paulinha fez. Não, porque assim, não podia ter sido outra, né? A gente tava falando antes de começar a gravação que eu sou a revoltadinha da estrela, aí eles vão lá e pegam exatamente a frase polêmica do bagulho, cirúrgico. Muito bom. Então. Mas tem uma coisa legal que lá no início, quando a gente começou a fazer o podcast, a gente fez alguns acordos entre nós, assim. E um dos acordos é que a gente não fizesse um podcast ascético, que ele não fosse um podcast que ficasse todo mundo se reiterando. Não. A ideia é que fosse um debate de verdade, com respeito, claro, mas a gente precisava que todo mundo sentisse liberdade de trazer sua visão. E isso aconteceu várias vezes, durante todos os episódios. Se você é ouvinte que ouviu, alguns deles virá que a gente várias vezes discorda. Eu e Daniel, então, praticamente em todo ele tem algum momento que a gente discorda, e isso é riquíssimo, porque a gente depende muito, e aí eu acho que tem um ponto-chave aqui, como é que tu enxerga essa discordância? Se é uma discordância que depende de uma violência verbal envolvida, ou se é uma discordância que tu não depende disso, muito pelo contrário, tu tá disposto a receber essa visão diferente, esse outro olhar que tu não estavas preparado para isso, e como é que tu absorve, reflete, pensa sobre ele. Eu acho que isso é normal. Só antes da Paulinha, eu acho que isso é normalizar a discordância, cara.
Quando a frase fala que é preciso normalizar a discordância, eu acho que isso é normalizar a discordância. A gente conseguir discordar efetivamente sem se desrespeitar. É a gente conseguir discutir sem se desrespeitar. Então eu super conecto no preciso normalizar discussão e discordância, e depois a gente fala sobre normalizar a antipatia, né? Vou deixar de normalizar a antipatia para uma parte do Daniel falar um pouquinho, né? Mas eu acho, cara, é fundamental, velho, fundamental a gente conversar sobre isso, sobre essas discordâncias. E quando eu estava relendo o capítulo da Paulinha, para pegar as frases que a gente traria, ela tem uma frase lá que fala o que seria do azul se todos gostassem do vermelho. E quando eu olhei, eu voltei para o meu capítulo. Você que está nos ouvindo e não sabia, eu também tenho um capítulo nesse livro. Eu voltei para o meu capítulo e tem uma frase lá, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul, né? Então, essa discordância que a Paulinha traz é muito conectada comigo. Cara, desde pequena essa situação, porque eu era teremos participações especiais de doguinhos e gatinhos aqui também. Eu sou a prima mais velha. E assim, eu era responsável por fazer todo mundo querer ir para o mesmo rolê, senão a gente teria problemas. E você colocar ali 13 primos no mesmo rolê é impossível, né? E aí eu fui aprendendo a ouvir. Não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E aí sempre vinha a ordem de cima, né? De tia, de vó, falou assim, vai todo mundo fazer isso sim. E aí eu vi as carinhas tristes. Então acho que a minha primeira experiência em, cara, todo mundo não precisa fazer a mesma coisa, entendeu? Foi exatamente com os meus primos. E aí eu passei a fazer exatamente essa mediação ali na faixa de Gaza, né? E isso ficou mais forte quando eu vim para o mercado de trabalho, porque publicitário tem um ego maravilhoso, né? Você senta numa mesa numa agência de publicidade para discutir uma ideia, a ideia sempre da sua ideia sempre é melhor do que a ideia do outro, né? E aí eu aprendi que confronto é diferente de conflito. São duas coisas completamente diferentes. O conflito, ele é bom, porque se todo mundo pensar igual, a gente vai colocar campanhas iguais na rua. E aí a gente foi aprendendo a lidar com a discordância. E aí eu tomei tanto gosto que agora eu mais discordo do que eu concordo. Sabe que o Leandro falou no início dos nossos almoços, e uma das coisas que eu sempre senti muita falta depois da gente deixar de trabalhar junto, é que, e assim como eu, o Leandro era aquele cara que era sempre do contra. Mas do contra no sentido de criar o debate, criar a conversa, criar o porquê das coisas, né? E não simplesmente todo mundo ouvir e seguir. Porque aí sim a gente conversa, né? Senão fica aquela, como o Alessandro disse no início, né? Fica todo mundo concordando com todo mundo e não tem graça nenhuma, né? E eu acho que as pessoas que realmente gostam da coisa, gostam de pensar, gostam de refletir, gostam de evoluir, elas precisam ver os pontos de vista diferentes. Então, normalmente no local, eu vejo que todo mundo vai falar e eu vou falar o contrário. Não porque eu seja, mas exatamente para fomentar o convencimento daquilo que a gente fala. E isso eu uso, inclusive, no trabalho, né? Eu me lembro de um projeto que eu fiz anos atrás, que era migrar um data center para a nuvem. E quando vieram alguns dos fornecedores que a gente viu, cara, a minha posição eu sou contra a nuvem, eu acho horrível, isso não vai funcionar. Me convence. O meu objetivo não é que eu não queria fazer o projeto, eu queria e acreditava nele, mas eu queria que a pessoa trouxesse os pontos de vista, a gente pudesse debater um pouco para ver se todo mundo tinha a mesma certeza das coisas que estavam se propondo. Convicção, né? Então, acho que aí tem duas coisas diferentes. Eu não quero ser do contra sempre. Eu não entro numa reunião, numa discussão, num papo, num assunto... Brubbles, já querendo ser do contra, já pensando assim, putz, o que eu vou falar para discordar? Eu não entro com essa cabeça. Agora eu entro com a cabeça de que se eu não concordar, eu não preciso entubar. São coisas, para mim, que elas são diferentes. Quando eu concordo, aliás, eu abraço a ideia, vamos, e a gente vai crescendo e vai recheando ela. Mas quando eu discordo, eu não fico retraída, muito pelo contrário. Eu sinto espaço que não me deram, às vezes, para discordar. Então, acho que tem duas coisas diferentes, assim. Tem aqueles que por natureza, são discordantes, e tem aqueles que apenas não querem concordar com tudo. Eu acho que eu sou da segunda turminha.
Né? Mas eu acho que tem dois lugares, né, Paulinha? Eu acho que tem dois lugares. No exemplo do Daniel, e eu já fiz isso algumas vezes também, quando a gente vai falar de um projeto, seja de tecnologia, seja de publicidade, tecnologia mundo meu do Daniel, publicidade mundo do Ale e da Paulinha, seja onde for o projeto, é importante a gente esgaçar as partes. Quer dizer, cara, tu vai fazer uma campanha publicitária, tu tens que pensar, quais são os impactos, quais são as possibilidades de impacto negativo que esse negócio vai fazer, que vieses tem, que tudo mais. Então, entrar em discussões deste tipo é fundamental. Na tecnologia, a mesma coisa. Daniel, sendo a favor de nuvem, cara, eu preciso ouvir o cara me convencendo e preciso criar contrapontos para ver se a gente não está deixando escapar alguma coisa aqui que pode custar caro em termos financeiros ou custar caro em termos de reputação, em termos de qualquer cenário. Aqui é uma coisa. Outra é quando tu traz muito bem, e eu hiper concordo com isso também, cara, vamos falar sobre assuntos aleatórios, vamos discordar por discordar? Não tem necessidade. Né? Não tem necessidade mesmo. O que não significa ficarei quieto. E o difícil disso, né, é que às vezes entra-se nesse debate e às vezes tu entende que a tua ideia é melhor, mas no contexto final, no consenso final, tu perde na discussão. Eu sou o primeiro a estar junto com quem ganhou, porque neste momento aquilo virou a decisão do time. Eu não vou ser contra, e acho que esse é um dos problemas que acontece, que às vezes as pessoas, entre aspas, perdem na discussão e aí começa a boicotar alguma coisa. E isso é o grande problema. As pessoas têm que saber que existe um debate, nem sempre tu ganha. Então tem dois pontos aqui, falando de dois, mais uns dois aqui. Nós temos a discordância da estrutura do processo e temos a discordância do resultado. Nem sempre a discordância do resultado tu pode estar discordando, mas ele vai seguir adiante. A Amazon tem aquela frase famosa, I disagree but I commit. Eu não concordo, mas eu me comprometo. A gente coloca muita ênfase no resultado, e tanto que essa frase ganhou um peso maior, porque não é natural para a gente não concordar e se comprometer. Por isso que ela virou tão famosa. Agora, o que a gente está falando muito aqui é do processo. O processo eu tenho que ter espaço de fala. Eu tenho que me sentir no direito de... Eu nem tenho que, como a Paula falou, eu entendo que ela fala isso, no momento que tem algo que não faz sentido para mim, eu me sinto no direito de colocar a minha posição, a minha fala, o meu temor, a minha angústia, ou a minha certeza, a minha convicção, para a roda discutir. Não é o não da resistência. É o não de não faz sentido. Total. E no meu caso, Ale, com essa coisa do alter ego, principalmente do mercado da comunicação, uma das coisas que a gente vai conseguindo equalizar é que eu discordo do que você está falando, eu discordo da tua ideia. Eu não estou discordando de você. A minha discordância não é pessoal, ela é sobre aquilo que você está trazendo. E por isso que eu falo, vamos normalizar a discordância, porque se a gente leva para o lado pessoal, aí isso tem um outro contexto. Agora, se a gente entende que, putz, a minha ideia realmente pode não ter sido a melhor, o meu ponto de vista pode não ter sido mais completo, ou pode ter mais coisa aí, você tira esse viés do ego e aí a coisa fica colaborativa de fato. As minhas reuniões hoje com o time, e principalmente porque eu trabalho com um monte de carioca, quem tá de fora olhando parece que parece que a gente vai se matar. Parece que a gente vai se matar. Porque eu não sei se não pode falar palavrão no podcast, né? Crianças estão assistindo. Pode tudo. Pode. Não, aqui pode tudo. A gente na reunião, a gente assim, seu arrombado, isso aí já não funcionou, não sei o que, puta que tu é burra, hein? E um monte de carioca trabalhando junto, entendeu? Então assim, a gente se sacaneia o tempo inteiro. E aí o negócio vai subindo, quem passa na sala de reunião fala assim, gente, vocês estão bem? Porque a gente cai na porrada, assim. Acaba a reunião, desce pra almoçar todo mundo. A gente desce pra falar do jogo do Flamengo e Vasco ontem. Então, assim, eu acho que conseguiu separar muito bem que a minha ideia pode ter sido estúpida, e se ela foi estúpida, que bom, porque significa que ali tem, de repente, alguma coisa muito boa para ser tirada, né? Mas a gente tirou o viés das pessoas e sim daquilo que você tá trazendo, né? Isso é maravilhoso, né? E como isso ainda é difícil, não sei se aqui no Rio Grande do Sul as pessoas realmente saem magoadas.
várias vezes já participei com time de Em reuniões Minas bem também. duras. E depois, cara, acabou a reunião, vamos sair para almoçar. Mas daqui Mas qual é o acordo que tá ali? Mas eu não acho que Gente, seja né? no Rio Grande do Sul, cara. Eu acho que seja em pessoas, né? Eu não vou falar sobre fora do Brasil ou do Brasil, enfim. Eu acho que é sobre pessoas isso, cara. Principalmente o lugar onde a gente está vivendo hoje. Sem entrar na discussão política, religiosa, a gente vive um mundo muito polarizado. Então, as pessoas estão sentindo que se tu não tá a meu favor, tu tá contra mim. Né? E é muito sobre isso, não é? Se tu não, é quase na linha de se tu não está a favor da minha ideia, tu estás contra mim. E não é isso, eu não estou a favor da sua ideia. E o Ale falou um negócio, né? Eu me sinto no direito, quando eu não concordo, eu me sinto no direito de dar a minha opinião, eu tenho que me sentir no direito de dar opinião. Eu vou mudar um pouco essa frase, porque eu não acho nem que é uma questão de direito, eu acho que é uma questão de dever. Se tu não concorda, eu acho que tem obrigação de trazer o teu lugar, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente está falando de questões profissionais. Se tu enxerga um negócio que pode ser diferente, que pode dar na trave e tu não traz, é negligência. Né? Tu está negligenciando uma possibilidade de problema. Então tu tem quase a obrigação de fazer, né? de trazer essa discordância. Óbvio, com muito respeito, respeitando pessoas. E quando a Paulinha fala lá, quando se chamam de arrombados, são arrombados com carinho, são arrombados com respeito, são burros com respeito, né? No formato que a gente se conversa. É uma linguagem que mantém naquele ambiente que todo mundo se compreende, se fala dessa forma. Tirada de contexto, ela é um absurdo. Exato. Mas eu chegar que funciona. O mundo, o universo da Paulinha, que já foi no ano passado, ele é extremamente cerebral. Então, é o tempo inteiro tu estimulando debate sobre raciocínio, sobre linguagem, sobre mensagem, sobre o que faz sentido, qual é o público, como é que entende, não entende. É uma série de discussões que não tem onde pegar. Mas essa leitura de cenário também mas essa leitura de cenário também é boa, gente. A gente faz isso porque a gente está em família, são as pessoas que a gente já conhece. Quando a gente vai para esses mesmos fóruns de discussão com outras agências, com cliente, a gente se comporta. Que aí eu acho que também a gente tem que fazer a leitura de cenário e a senioridade te dá isso, né? Você não pode ter o palavreado que você tem em casa na rua. Já ensinava a mamãe, né? Na rua você não aceita a sobremesa e você não repete o prato, né? Então, acho que essa leitura de cenário também ela é importante, o que, de novo, também não te inibe de discordar. Aí você só muda o jeito que você vai discordar. Aí, você quando está numa reunião com o cliente, você fala assim, olha, acredito que a sua ideia pode ser ainda um pouco melhor explorada, você não vai chamar o cliente, né, de nada disso. Mas tem outro ponto também, tem uma frase do Cortella, que é muito boa, que uma vez eu assisti numa palestra dele, e acho que essa palestra me marcou muito, que ele estava falando que quando a mulher dele discorda dele, ela faz uma coisa afetuosa por ele, ela discorda. E o quanto essa discordância pode te ajudar a ter uma visão diferente. Vou dar um exemplo bem besta. Eu sou chata com restaurante. Assim, eu sou chata com lugares onde comer. Eu sou canceriana. Se deixar, eu vou só nos mesmos lugares, né? E cada vez que você me tira do meu habitat natural, isso me incomoda um pouco. Então, por exemplo, com restaurante, eu sou uma pessoa mais conservadorazinha. Cara, e toda vez que a gente embarcava com um trio de amigos que a gente tem, esse amigo queria ir num lugar diferente. E toda vez que e eu queria sempre para os mesmos lugares. Aí teve uma hora que eu falei, eu vou abstrair, vamos pro lugar. Eu simplesmente conheci um universo que foi maravilhoso, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e ele foi me apresentando a cada 15 dias, 20 dias, que era quando a gente se encontrava, um restaurante diferente. E isso foi maravilhoso, porque eu sou a gordinha da lancheira, eu gosto de sair para comer. Cara, foi aí que eu percebi que eu falei, caramba, como é bom você sair da sua zona de conforto e não fazer aquilo que você queria, e deixar as pessoas te surpreenderem. Como é bom você falar assim, tá, não concordo, mas vai lá, me fala aí para onde você quer ir. E as experiências foram sempre muito maravilhosas. Então, assim, tem mais coisa quando você se permite sair do seu estado normal. É difícil, né? Mas é genial, que é verdadeiro. Esse sentimento que ela falou quando a gente viaja para algum lugar que nunca foi. Tu tá com todos os poros abertos, assim, que legal essa porta. Vai ver na tua cidade tem um monte de porta, tá muito mais legal que aquela, mas como tu tá aberto, cara, tu tá querendo fazer isso,
Genial isso, me lembro de uma viagem que a gente fez, eu e família, a gente tirou foto de banheiro. Né? Nossa, olha essa torneira, nossa, olha isso aqui, nossa, adorei essa frase, cara, adorei essa expressão, estamos com todos os poros abertos, tu tá pronto para receber tudo, tu tá... E aí não é sobre discordância, né? É sobre experimentações diferentes, vamos experimentar coisas distintas, né? Daniel ia falar algo, Daniel. Não, eu ia comentar uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse uma frase boa do Cortella. Tem alguma? Tem várias, muitas. Tu viu o desconforto que eu gerei agora? Exatamente. Tem várias. Ele todo mundo tem que gostar do Cortella. Não, nem é interessante. Mas não, mas é sua mãe isso, né? Só que a sua mãe falava pra você. A discordância que eu quero trazer é exatamente essa. Gera o desconforto. E será que eu gosto do Cortella ou não? Não é esse o caso. O que eu quero dizer, assim, tô tirando a unanimidade. Porque a unanimidade é burra. Então, a qualidade da discordância, tá falando. Exatamente. Então tu joga num ponto que tu sabe que vai doer. Porque aí tu vai fazer a pessoa se refletir. Ela diz, opa, como isso não é uma unanimidade? Não é todo mundo que acha? E aí tu entra numa zona de desconforto e aí tu cresce. Porque aí tu vai refletir sobre aquilo não fica uma coisa que simplesmente entra como uma verdade absoluta, né? É legal isso, Daniel, porque agora eu provocaria o ouvinte ou a ouvinte a pensar o seguinte, como é que tu te sentiu quando o Daniel perguntou tem alguma frase boa do Cortella? Né? Esse é o sentimento da discordância, né? Esse é o sentimento da discordância. Ele não falou que ele não gostava, ele só trouxe o ponto. E isso aqui é um exercício interessante de fazer de vez em quando. Traz um ponto que é diferente do teu, só para ver, para discutir efetivamente esse ponto. Ele não disse que não gostava, mas como é que tu te sentiu quando alguém discordou de ti? Porque essa normalização da discordância, da discussão, ela passa muito por um lugar... É difícil eu não sentir o desconforto da discordância. Eu posso não levar para o pessoal, mas me incomoda. Tem uma passagem de um outro também que é questionável, Daniel, que é o Pondé, que ele diz que a gente só perdoa o que é imperdoável. Perdoar o que é desculpável é tranquilo. Agora, perdoar o que é imperdoável, aí que realmente tu vai estimular o teu perdão. Aí, discussão, a gente vai estar aberto a mudar nossa lógica do que é mutável ou que dá unanimidade, né? O Cortella é verdade, Cortella eu também. Quando tu falou, opa, como é que eu reajo a isso? Eu fiquei 3 segundos parado aqui, o que eu vou falar sobre isso? E eu já reagi no ímpeto, né? O meu já foi no automático. Falou, tem sim! Tem sim! Tem uma frase que... Eu não vou perguntar se o Daniel gosta ou não, tá? Eu vou deixar essa dúvida pairando no ar. Isso, como fosse uma retórica dele, assim, um exercício. No próximo episódio eu vou responder. Fica aí o questionamento. Tem uma frase muito boa que eu gravei quando eu era mais nova e que toda vez eu lembro dela, que falou assim, discordar é abrir espaço para crescer. Concordar sempre é um atalho para o conformismo. Acho que tem a ver... Para. Não termine. Repita. Repita. Discordar é abrir espaço para crescer. Concordar sempre é um atalho para o conformismo. Eu ouvi isso de uma professora de história no colégio. Eu não sei se ela tem... Eu nunca fui procurar se ela tem uma atribuição. Se ela não tiver atribuição, provavelmente a internet já deve ter colocado em Clarice Lispector. Então eu não sei de quem é. Eu sei que eu ouvi ela de uma professora de história. E aí eu gravei e guardei a frase comigo. E essa é uma frase forte para ouvir na escola ainda, né? Porque a gente talvez não tenha maturidade para processar essa frase, porque ela é grande. Não, e começar a pensar nas empresas, e tu vê que a Paulinha falou antes, eu entro mais no debate, eu falo as coisas, por que ela tá falando isso também? Porque para nós não é tão normal isso, que as empresas são ambientes conformistas, elas são criadas e formatadas para que tenham pessoas que concordem o mais rápido possível para executar algo, são lugares para execução pura. Porque não há tempo, muitas vezes, nessa visão errada, na minha visão, que a gente não pode, porque o debate, ele sabe como começa, não é como termina. A gente pode tentar delimitar isso de alguma forma, mas debate é aberto, tem que estar aberto para isso. Mas aí, né, Alessandro, eu acho que tem horas e momentos. Porque também, se ficar toda hora todo mundo discutindo tudo, tu não faz. E a gente tá sempre lá para fazer.
A gente tá para resolver problemas. Eu sempre digo, a gente é pago numa empresa para resolver problemas, principalmente na TI lá, é isso. Concordo em resolver problemas, não para fazer. Eu trabalhei em várias empresas que estavam mais preocupadas em fazer do que resolver problemas. Aí não resolviam nada. E aí ficavam ocupados numa loucura, uma usina para fazer um palito, porque eles não desenvolveram esse pensamento crítico que é o debate. Bom, mas aí um erro não justifica o outro, né? Tu vai ter a hora do debate, sem dúvida nenhuma. A gente quando coloca uma ideia, uma campanha para rodar, a gente faz a sessão de brainstorm negativo, ou a sessão de advogado do diabo, ou como a gente gosta de chamar, a sessão cascas de banana. Vamos detectar todas as cascas de banana. Aí a gente começa a ser crítico com a nossa própria ideia. E se as pessoas interpretarem assim, e se fizer isso, se acontecer isso aqui. Então a gente tem, às vezes, quando a campanha é sensível, uma sessão onde a gente mesmo precisa ser crítico com a nossa ideia. E é um exercício cerebral muito grande, porque você acreditava tanto naquela ideia que você fala assim, como assim alguém vai discordar? Vou dar um exemplo, tá? Ano passado o Santander colocou no ar uma campanha que se chama 21%, porque as mulheres ganham 21% a menos do que os homens. Então, no mês do Dia das Mães, a gente colocou esses 21% de desconto na fatura do cartão, na contratação de seguro, da nossa cabeça, tá? Como é que alguém vai achar isso ruim? Como é que alguém vai criticar isso, né? E a gente foi massacrado na internet no primeiro momento, mas massacrado. E ao invés de retrair, a gente ampliou a força de comunicação. Mas a gente ficou assustado, porque a gente tinha detectado tudo que podia, mas mesmo assim a gente falou assim, mas como assim, gente? As pessoas estão reclamando que estão ganhando 21% de desconto. Quando você ia olhar os comentários, não eram só comentários de homens, eram de mulheres também. E aí você fazer... discriminando? Isso, olha, nós estamos que o momento banco, aqui bem... que o banco queria lacrar, que não estava pregando a igualdade, a equidade, pipipipopopó. Foi feio. E hoje é uma das campanhas mais premiadas do Santander. Mas assim, o que eu quero dizer? A gente precisa ser crítico até com as nossas decisões. Qualquer decisão que a gente tomar, qualquer ideia que a gente tiver, ela vai ter também um viés que pode não ser aquele que não é melhor para todo mundo, ele só é melhor para você. Então, desenvolver essa autocrítica, de novo, ela não é fácil. Tudo bate no ego, galerinha. Tudo bate no ego. A antipatia, discordância, tudo bate no ego. A falta de normalização, para mim, tudo bate no ego. É isso que eu queria falar um pouco, voltar à frase original, porque a gente ficou muito preso na discordância, deixou de lado a antipatia, deixou de lado a discussão, e a frase é preciso normalizar a antipatia, a discussão e a discordância. E daí, voltando para essa frase, eu queria abrir um outro olhar para a gente poder mudar um pouco o nosso tom de conversa. Ou não. Para mim, ela fala muito de expectativa do outro. De ficar preso, ficar atendendo a expectativa do outro. A antipatia, ela tem a ver com isso. Não é o fato de... Tá falando de afinidade, a simpatia, a afinidade, a antipatia, a falta de afinidade. Depende do quanto que isso tem que ser como eu acho que tem que ser. Como isso aqui, como eu vou coordenar e organizar as coisas. Essa discussão, essa discordância, de quem, de quando, como? Sabe de onde vem o negócio da antipatia, Lê? Daquela coisa que você obriga crianças a ir cumprimentar, a ter a simpatia de cumprimentar todo mundo numa festa de aniversário. Já passei por isso. Eu passei por isso. Meu pai me obrigava. Meu pai falava assim, você vai lá, você seja simpática, abra o sorriso e cumprimenta um por um. Você quer me matar? É você fazer isso comigo. Então, principalmente nessa parte da frase, quando eu falei normalize a antipatia, eu não posso chegar, dar um oi coletivo e ficar quieta, entendeu? Ou eu não posso sentar e decidir que eu não gosto de gentinha, porque eu não gosto de gentinha. Fofinha, bonitinha, eu não gosto de gentinha, entendeu? Então, eu não posso não interagir com essas pessoas. Gente, por que eu tenho? Onde está escrito? Entendeu? Eu já falei que vai estar escrito na minha lápide, aguentou muito e foi simpática. Há controvérsias. Entendeu? Não, gente, pra quê? Vem daí. Só pra te falar que a antipatia vem daí, entendeu? Então, quando eu criei meu filho, eu falei, você dá um oi coletivo, você não precisa de um por um, não. Extremamente antipática, né, cara? Extremamente antipática.
Eu não sei, eu preciso pensar um pouquinho sobre a antipatia vem das expectativas e tal, porque eu acho que... Não, a frase inteira. Não, Eu tá falando que... sobre por que eu tenho que normalizar, significa que não é normal tu não atender a tudo isso. Mas eu acho que conformar... tem uma coisa aqui, normalizar a discussão, normalizar a discordância, eu concordo. Normalizar a antipatia, eu tenho um pouco, ainda não sei se eu aceito isso, mas o exemplo dela, eu sou assim também. Eu chego na minha sala... Não! Sério? Eu não acredito nisso! Aí é que tá aqui o cara discordando... Caiu os boteados do bolso, não, só não, mas a gente vai para um lugar sobre o que define a antipatia. Né? Exatamente, aí que eu queria chegar, mas é que você não deixa eu falar, porque quando o cara é coaching, o cara não se segura... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, por que um cumprimento geral ele não é simpático também? Por que eu tenho que seguir o padrão da sociedade de cumprimentar todo mundo? Aí não é questão de antipatia e simpatia, aí é mimizento, né? Eu tenho que ir lá... Cara, eu não acho... Dani, juntando o que você falou e o que o Ale falou, é exatamente isso. Eu, quando fui escrever o livro, né? Eu fui escrever o capítulo... Eu fui pesquisar alguns conceitos, até porque tem muito psicólogo. Então para um pouquinho, Paulinha. Calma lá, precisamos chamar a vinheta. Ale, por favor. Chuva de contexto. Leandro Simirovic, explique qual é o quadro e onde estamos entrando agora, ter lodoso da verdade. Chuva de contextos é a hora onde a gente entende o que a autora, neste caso, quis dizer a respeito da frase. Então, antes que Paulinha fosse já entrar na chuva de contexto, fundamental que a gente dê nome aos bois. E o que Paulinha fará agora é chuva de contexto. Então, Paulinha, desculpa te interromper. Imagina. Claro que tem que imaginar. Zero imagina, porque eu fui antipático de propósito, a gente precisa normalizar isso. Né? É hora de contextualizar a frase, é preciso normalizar a antipatia, a discussão e a discordância. Então, por favor, volte onde estavas. Quando foste escrever, siga. Eu pesquisei algumas questões psicológicas mesmo, né? Algumas coisas relacionadas à filosofia, psicologia. E aí eu achei uma definição que é o seguinte: a antipatia, ela corresponde às nossas crenças, valores e gostos. Qualquer coisa que foge disso te deixa antipático. O que significa? É contra ali ao teu gosto, ao teu contexto. E aí tem diferença cultural, medo do desconhecido, viés de afinidade. Então, o que vocês disseram é exatamente isso. A antipatia, ela é aquilo que é contra a minha simpatia, ao meu gosto. Então, se eu não gosto, eu sou antipática àquilo. A antipatia em si, ela não é um problema. Ela tem quase que a mesma origem da discordância, entendeu? O desafio é como a gente lida com ela, é como a gente reage, é como a gente, de novo, né? Aí até voltando lá pro exemplo que a gente estava falando. Putz, eu discordar de amigos que eu tô acostumada a trabalhar há 5, 7 anos e que tem a mesma origem cultural que eu, posso xingar que tá dando uma boa. Agora, discordar de alguém, por exemplo, num ambiente diferente, vai precisar de mim esse viés social, né? A antipatia é a mesma coisa. Eu posso simplesmente fechar a cara e fazer uma cara muito feia. Eu posso fazer um comentário desagradável. É a forma como eu vou externar ela. Genial, genial. Contextualiza a frase toda para nós, vai. A antipatia é sobre isso. É sobre você não precisar fazer esse viés social, essa cara e boca do tipo... Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho que comer X coisa na casa de titia porque me foi oferecida. Não, se eu não gosto, eu não tenho. Então, a antipatia tem muito a ver sobre gosto, né? Aí é muito mais sobre isso. A questão da discordância é sobre isso, assim, o meu ponto de vista não é o melhor. Ele, junto com o outro, a soma de 3, aí a gente pode fazer uma coisa diferente. Então, a discordância vem de várias coisas juntas para a gente conseguir entender. Então, eu acho que são frases que a frase tem contextos diferentes em cada palavrinha, né? E a discussão, justamente porque eu não estou discordando de você, pessoa, eu estou discordando da tua ideia, né? Então, antipatia sobre gosto,
discussão sobre não é exatamente com você, e discordância é talvez realmente o meu ponto de vista não seja o melhor. Pelo menos foi assim que a minha cabeça caótica foi departamentalizando as coisas, tá? Pode não ser o conceito etimológico geral, mas é como a minha cabeça normalmente funciona. O meu cálculo. Essa é a parte genial da chuva de contexto, porque a chuva de contexto ela não é sobre o contexto geral, é sobre como a cabeça de quem escreveu funciona, e a gente vai por lugares, a gente anda por lugares como a Lê costuma dizer, né? Nós medianos, a gente acaba discutindo sem mergulhar no que tu quiseste dizer naquela frase, e a antipatia ela não me ligava. Não, a discordância e a discussão me veio muito próximo disso que tu trouxesse, mas a antipatia ela não estava me ligando nesse lugar de ser diferente do que eu gosto, do que eu acredito, do que eu espero. Estava indo num lugar mal-humorado mais, né? E por isso que eu estava numa conexão de que preciso normalizar discussão e discordância, sem dúvida. Antipatia não, cara. Mau humor eu não normalizo tanto assim. Eu preciso fazer um esforço para ser bem-humorado. Vamos lá, eu preciso fazer um esforço, cada um na sua. Eu faço esforço para não ser mal-humorado, e a antipatia ela estava me conectando em mau humor muito mais do que na não aceitação ou na discordância mesmo. Perfeito, eu também me vejo, então agora me sinto antipático, mas feliz. Cara, eu acho genial. Agora o cara Daniel no fundo preto, com o símbolo do super-homem no canto direito, todo metalizado, extrusado ali, não tem como não ser, cara. Não é do super-homem, Scherer. Desculpa. Símbolo de Scherer do lado. Pô, não é quase a mesma coisa, né? Eu tô até com o meu casaco. Não, eu acho interessante porque, por exemplo, quando tu trouxe essa questão do antipático, é exatamente isso. Eu, quando chego na minha sala, eu estava comentando, antes de ser interrompido pelo Leandro, eu dou um cumprimento geral, e eu vejo que as pessoas vão, um a um, cumprimentar. É que nem o Ale ficar dando bom dia, boa tarde, sabe? Uma perda de tempo, que não... o melhor é ser direto, sabe? Mas não estou sendo antipático, eu só estou sendo o meu jeito de comer. Eu não estou deixando de cumprimentar as pessoas. Um outro exemplo que agora, quando tu explicou, eu vejo bem comum, a gente vai em muitos almoços, executivos e etc. Então, normalmente é PF, né? Aqueles pratos feitos que eles servem na mesa. Não é o lugar que tu te sirva. E aí a primeira entrada é a salada, depois vem o prato quente, e eu odeio salada. Você é antipático à salada. Mas aí eu me senti antipático se eu não comer a salada, né? Que todo mundo come. Eu odeio, mas ok. Aí um dia eu estava na mesa principal, até estava o palestrante junto, e quando veio o prato quente, era um filé com arroz, blá, 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 e eles, eu não como carne. Putz, aí foi aquele desconforto, né? Foram lá, tiraram, trouxeram um prato só de arroz com sei lá o que pra ele. Tá bom, todo mundo achou normal. Eu digo, não, para aí. Se o cara pode não comer carne, eu posso não comer salada. E a partir de então eu não como mais a entrada. Pronto. Tá tudo bem. Então, será que eu falo que talvez, mas eu acho que eu tô no meu direito, né? Por isso que eu falei antes na minha cabeça, tem a ver com expectativas dos outros sobre ti, como tem que ser. Tem primeiro comer isso, depois mais aquilo. Quando eu vou no podcast, eu não posso falar palavrão. Quando eu for no palestrante, eu não posso fazer isso. Vocês podem colocar o pi, tá, gente, na hora do palavrão. Pi, porque carioca não fala palavrão, é advérbio de intensidade. É isso aí. Então, a gente lida com muitas expectativas o tempo todo. Da gente com a gente mesmo, do nosso líder com a gente, do nosso liderado com a gente, das pessoas que nos conhecem, as pessoas que nos conheceram e há muito tempo não nos veem, é o tempo inteiro manejando, gerenciando essas expectativas. Cara, tem uma hora que esgota. E tu para de ser tu aprende a ficar o tempo inteiro gerenciando, manejando essas correlações dos outros. Daniel, sofrendo com essa salada porque o padrão é salada, comida e isso. Imagina ele sair do padrão, junto com outras pessoas que consomem o padrão. Ele precisou ver alguém que estava um certo destaque para ele poder se libertar. Não, para aí. Mas tudo precisa de contexto, cara. Tudo precisa de contexto, eu acho, tá? Eu acho. Eu vou botar uma pergunta aqui pra gente discutir. Vou na casa de Daniel
fazer almoçar. Daniel me convidou para um almoço. Óbvio que o objetivo do Daniel, quando me convida para almoço, um dos objetivos do Daniel, quando me convida para almoço, é me agradar. Né? Quando ele me serve uma salada, a intenção dele é me agradar na salada, no paladar taraural. Quando eu recuso a salada, qual o constrangimento a ele que eu estou gerando nesse cenário? Então, Perfeito. Vou comer, não vou comer, vou ser antipático, não vou ser antipático. Qual é o tamanho da antipatia na intenção? E a letra traz muito bem, é sobre expectativa. Eu quero agradar a expectativa que o Daniel tinha de me agradar, eu quero que o Daniel se sinta cumprido na expectativa de me agradar. Vale, não vale, vou, não vou, recuso ou não recuso salada nessa situação. Então, cara, eu sempre acho que tudo é o como, tá? Tudo é o como que a gente faz as coisas. E eu acho que a transparência, acho que as relações se baseiam em transparência. Eu sempre acho isso. E aí, claro, pô, Dani, tu vai me odiar, mas eu, cara, não como salada, desculpa, cara. Como é que é? Posso comer mais carne, então, no lugar? Dá um outro jeito, claro, entre amigos, agora entre uma pessoa, uma autoridade. Tu te prepara antes para isso, né? Eu tinha um grande amigo que já faleceu, que ele era o diretor global de RH. E ele falou assim, Ale, eu me dei muito mal, porque uma vez eu fui assumir o Panamá, e eu cheguei ao minha carne de executivo, fui lá e botei mão de ordem, e o Panamá, a cultura do Panamá é uma cultura que evita essa coisa de pressão externa, porque eles foram dominados. Então todo mundo sabe. A família é panamenha, Lê, por acaso. Olha aí, ó. E ele falou assim, quando eu fui para a Índia, assumi uma posição na Índia, o que eu fiz? Eu fiz o contrário. Não, eu vou estudar esse lugar. Eu vou me preparar para entender até onde eu vou, até onde eu suporto e até onde eu vou querer ou não ser antipático para ter saídas já prévias. Para a Argentina, a mesma coisa. Quando eu assumi na Argentina, eu dou valor para carro. Na Argentina, eles não dão valor para carro, eles dão valor para casa. Então, ele começou com o esforço dele, foi para ele não mudar a si mesmo, mas respeitar a relação. Por isso que eu acho que o contexto é fundamental, né, cara? Tu vai ter que estudar o contexto para entender. De novo, quando a gente fala de discussão e de discordância, muito sobre o como ali, né? Eu vou discordar e vou discutir de uma maneira... Também, Lê. Mas a antipatia, eu acho que ela tem um contexto ainda maior, Paulinha. Também fala sobre o como, mas eu acho que precisa ser um contexto maior. Eu acho que ela fala até mais sobre o como, porque assim, ela é a sua opinião pessoal e intransferível, que você, em tese, não precisa chegar num consenso. A discordância e a discussão, em tese, sim. Ela tem essa coisa onde você precisa do coletivo. A antipatia, ela é sua. A antipatia vem. Anti significa contra e oposição. Pathos, que vem do grego, significa sentimento e emoção. Eu tenho direito de não gostar de salada. Eu tenho um direito que ele é legítimo e individual de eu não gostar de XPTO coisa. Eu não preciso entrar num consenso, entendeu? Eu só preciso dizer, da forma mais educada possível, de putz, desculpa. E vamos lá para segunda polêmica. Eu não gosto de café. Desculpa, gente, eu não gosto de café. Entendeu? Não, tu não falou isso antes pra nós. Não, peraí, tu não falou isso pra nós antes. Não, entendeu? Mas eu passei um cafezinho agora. Me perdoa. Eu não gosto de café. Entendeu? E eu não vou tomar café. Por mais que você tenha botado amor no café. Não vou tomar café, não gosto de café, cara. Então, a antipatia é sua. A antipatia ela é sua. Você não precisa. A antipatia significa sentimento oposto, tanto no grego quanto no latim. É meu. O que é meu, é meu. Dane-se. Entendeu? Aí a discordância e a discussão já tem um viés coletivo. A antipatia não, cara, ele é meu, eu tenho direito. Não vou entrar no consenso. É meu. Não preciso. Não, é interessante ver que a antipatia é o sentimento e a discordância e a discussão é como é externa a ele. O quanto que tu coloca para fora. Então tem a causa e o efeito ali juntos, né? Eu me lembrei de uma fala do Daniel Filho, uma vez no programa da antiga Fernanda Young, falecida, incrível Fernanda Young. E ele falava assim, ela perguntou para ele assim, me diz uma coisa que tu odeia. Ele disse, eu odeio dizer não 3 vezes. Quer uma água? Não. Uma minha? Não. Um copinho só, porra! É tipo isso assim, não posso ter meu olhar, minha visão, minha decisão, eu já te contei o quanto que eu tenho que me adaptar a isso, né? É o meu sentimento.
É interessante isso, porque eu mudo a minha opinião aqui, não, eu mudo a minha percepção de antipatia. Eu vou separar antipatia de falta de educação. Isso. Eu vou separar antipatia de falta de educação. A hora que eu separo antipatia de falta de educação, a coisa me facilita um pouco. Paulinho não gosta de café, eu também não sou um grande bebedor de café. Eu bebo experiências e não café, mas eu não gosto de mondongo e mocotó, por exemplo. Na verdade, não é que eu não gosto, eu sou alérgico. Esse é o meu como. Né? Se alguém me oferece um prato de mondongo, mocotó, buchada, desculpa, eu não posso comer, eu sou alérgico a isso. Então, é difícil ser alérgico a alface. Mas, cara, seja alérgico a alface, não como mais salada, né? Eu sou alérgico a traz o trauma de infância. Trauma de infância também funciona. Putz, eu não como salada por causa de um trauma de infância. Eu não queria nem tocar no assunto, mas não posso. Se eu comer agora, tu vai ter que pagar meu terapeuta. Eu tive agora um convidado para uma janta que vai ter semana que vem. Agora virou mania os organizadores perguntar: é alérgico a algum alimento? E a minha resposta é sim, a salada. Pronto, essa é a minha resposta sempre. O que é salada? A Paulinha talvez vegetal verde frio eu não como. Pronto. Tinha uma campanha antiga da Budweiser, da Bud Light, que era assim, o cara criava salada. Então, era um negócio todo, nada com salada, era um negócio todo cheio de gordura, carne. Não, mas eu chamo de salada, é salada. Não interessa? O que é o troço? Tá ótimo. Boa. Chegamos agora na frase, chegamos no momento, Paulinha, de um quadro chamado A Frase no Divã. E a frase do divã é a seguinte: se essa frase fosse um espelho, o que ela refletiria sobre você, Paula Granetti? Não, antes. O Ale, eu acho ele um canalha neste momento. Antipático, mais que antipático, é canalha. Não é antipático, isso aqui não é antipático, é canalha. É canalice esse lugar. E aí a gente volta para a questão de contexto, a gente se conhece muito bem e ele sabe quando eu chamo ele de canalha, é verdadeiro mesmo, é um canalha. Porque é sacanagem passar para ela o quadro sem a gente mostrar como é que esse quadro funciona, né, meu querido? Então, assumirei a responsabilidade. Eu acho. Porque eu vou repetir aqui, ela já caiu de paraquedas aqui sem saber que frase ela vai falar. Mas se eu colocar ela nos quadros, ela está com os poros abertos até agora. Ela ainda não tem noção. Vamos lá, olha só, se essa frase... Vou repetir então para Leandro Siminovich para a gente poder retomar aqui. Vamos lá então. Leandro Siminovich, se essa frase fosse um espelho, o que ela refletiria sobre você? Me sinto super confortável na discordância, me sinto super confortável na discussão, me incomoda demais a antipatia por medo de perder o amor das pessoas, medo de não ser agradável às pessoas. Então, enquanto eu estava juntando antipatia com falta de educação, vou chamar dessa forma, né? A antipatia ela me incomodou. Eu não gosto de ser antipático porque eu tenho uma necessidade minha de agradar os outros e a antipatia me ligava nesse lugar. Então essa frase me deixou desconfortável nessa primeira palavra. Agora, depois de discussões principalmente da chuva de contexto, eu consigo separar e não me sinto mais desconfortável em relação a isso. Muito mais sobre a forma, mas ela me incomodou na antipatia. Tu sabe que Daniel Scherer. O meu espelho nisso é muito similar ao do Leandro, e é talvez por isso que a gente gosta tanto de conversar, porque um discorda bastante do outro, e isso a gente sempre fomentou como uma coisa boa e não uma coisa ruim. Eu acho que quem é mais inseguro tem mais medo da discordância do que quem gosta realmente de debater e mostrar que às vezes não sabe tudo, mas que tem inteligência para aprender, é aberto a aprender. Acho que isso é o mais importante, que a gente traz aqui também entre nós. Mas eu caí exatamente na mesma armadilha, né, Leandro? É a questão da antipatia. Um pouco diferente do amor das pessoas, que eu não tô nem aí, não é isso o meu problema. A minha questão é a soberba, sabe, se achar mais do que os outros. Eu sempre tenho um medo de transparecer isso. Às vezes na antipatia parece que essa pessoa não vai falar comigo, não vou falar com ela porque eu sou muito melhor, e nunca é isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que todas as pessoas têm coisas boas, todas as pessoas têm coisas ruins, eu não vejo ninguém melhor do que ninguém,
Claro que algumas coisas algumas vão ser mais parecidas com os teus valores, e aí é uma diferença de conceito da própria pessoa. Eu posso não gostar de alguém porque os valores são diferentes dos meus, mas não que eu me ache melhor do que ninguém. E aí que eu entendo que o meu medo da antipatia é esse, as pessoas entenderem que isso é uma soberba, que eu me acho melhor do que alguém, por isso que eu sou antipático com ela. E isso realmente me incomoda. Quanto ao resto, tudo bem. Boa. Tá, então vou deixar a Paulinha por último agora, então. Vou falar eu, então. Para mim, essa frase, para mim, ela é incrível, porque na minha cabeça ela é libertadora. Como eu falei antes, eu acho, a primeira vez que eu li ela, eu fiquei muito pensando sobre expectativas dos outros, a quantidade de expectativas que eu tenho que ter no colo aqui, que eu tenho que estar gerenciando, parece um bando de marionetes, assim. Sendo que eu sou a maior marionete disso, porque eu fico pensando como é que vai ser aqui, como é que vai ser lá, como é que vai ser, como é que eu vou ajustar tudo isso. E quando eu penso que a gente precisa normalizar essa antipatia, eu tô tirando controle das coisas. Cara, então eu acho uma visão muito mais positiva essa frase do que ela agressiva, uma frase de distância, uma frase de libertação, de potência mesmo, de cara, sim, é viável, sim, é possível, sim, tu pode, sim, tudo bem, larga esses bandos de fio que tem que estar segurando e tá tudo ótimo. E eu, por muito tempo da minha vida, fiz uma carreira muito linear. Em dado momento, eu saí e comecei a fazer completamente outras coisas, profissionalmente falando. E muitas pessoas começaram a colocar, como antipático, como tu faz isso, como tu discorda, né? E sempre vi isso como uma coisa meio que eu tenho que me defender dessas coisas. Quando eu vejo uma frase dessas e um pedido, preciso normalizar esse sentimento, para mim é libertador. Paulinha Granetti. Não sei se todo mundo conhece, ouvintes, existe um negócio chamado Golden Circle, né, que é o círculo de ouro, que ele vem o seu porquê, o seu quê e o seu como. Pensem nessas 3 palavrinhas exatamente nessa tríade, tá? Antipatia é o seu porquê, antipatia é você, protege a sua individualidade e reconhecer aquilo que não faz sentido comigo, me ajuda a estabelecer limite saudável e preservar a minha individualididade. Então, antipatia é aquilo que eu gosto ou não, que eu quero ou não, e eu tenho esse direito. É ali o centrinho da coisa. Discordância é o que revela aquilo que a gente precisa explorar. Então, representa contraste de visão, diferença de ponto de vista, reflexão, questionamento. E discussão é o último, que é o como. Que é como a gente faz isso, como é que a gente transforma a discordância em aprendizado. E aí é o diálogo, a troca de ideia, a forma respeitável de como a gente faz isso. É exatamente essa a tríade que a minha cabecinha caótica... Então é exatamente isso que as 3 coisas representam para mim, assim, se eu tivesse que simplificar. Forte, né? Muito bem, forte e fantástico para a gente encerrar nosso papo de hoje, incrivelmente, passou voando, Paulinha, que legal conversar contigo, que legal conversar sobre a tua frase. A gente está chegando no final, pessoal, você, nossa audiência, continue nos acompanhando. Daniel Scherer, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço e vejo que um dos pontos fortes do que a gente sempre quis colocar aqui foi exatamente a discordância, né? Fomentar o debate. Eu acho que as pessoas não têm que ter medo disso, né? Pelo contrário, isso é bom. Isso é realmente muito bom. Abre a cabeça, como diria a Paulinha. Leandro Simirovic. Super, super. É um prazer grande. Toda vez que eu me encontro com a Paulinha, bater papo com ela, discordar dela, discutir com ela é fabuloso. E com o Daniel é fantástico sempre. É uma diversão. É uma diversão. Com o Daniel é por prazer, né? Com a Paulinha é gostosura, com o Daniel é por prazer. Paulinha, muito, muito obrigado. Muito mais carnal, né, Leandro? É muito mais carnal. Paulinha, uma frase, alguma coisa que queira dizer para a gente encerrar nosso episódio de hoje? Visete é o primeiro. Cara, acho que eu já gastei meu pack de frases de hoje, amigo. Acho que eu já gastei meu pack de frases. Não, tem. Olha aí. Não, tem uma. Eu amo frase de impacto. Eu sou canceriana, gente, me respeita, nasci piegas. Tem uma, que é assim, discordância não é nem um mal e nem um bem. O que faz a gente sentir ali quase que perto da morte é exatamente a uniformidade de opinião.
Cara, e assim acaba o 21º episódio do Ampliamente. Paulinha, beijão, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, até a próxima semana, nosso próximo episódio, o número 22, Dois Patinhos na Lagoa. Valeu, tchau, até mais.